Oi, gente, estamos ao vivo. É, Estamos com um probleminha técnico aqui. E por isso o atraso. Temos um tempão aqui tentando entrar, né, e fazer a live. Eu e Zaira juntas. Dificuldade. E é sobre isso. Vamos lá agora? Será que agora vai? Vamos lá? Vamos lá da nossa live de hoje. Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, que é Zaira. Vamos Olá, lá. estão me ouvindo? Estou te ouvindo e funcionou. Problemas técnicos resolvidos. Zaira, mulher, o que foi isso? Sempre é uma primeira vez para tudo. Gente, deixa eu organizar aqui o negócio. Nossa live era às 15h30 e desde esse horário a gente está tentando entrar e Zaira estava com problema. Eu entrava, a live de Zaira caía. Aí eu entrava, a live de Zaira caía. Só que assim, quando a gente não desiste das coisas, a gente consegue. E isso é para tudo na vida. Eu estava falando sobre isso com a minha colega, que tudo é sobre o processo. Ou a gente encara o processo de saber que nada vem fácil e a gente dá continuidade, chega onde queremos, ou a gente não consegue as coisas. E aí é onde está a diferença. E eu demorei bastante, Zaira, a perceber isso, que não tem nada fácil, não tem nada dado, não tem nada sem uma troca. Essa troca só precisa ser equilibrada. E as pessoas que não almejam, não almejam, não, que não crescem, que não chegam em lugares que almejavam, é pelo fato de simplesmente desistirem. E eu acho que isso já foi a deixa para a gente trazer aqui para a live hoje. Porém, gente, eu vou transferir para a Zaira, porque a Zaira vai fazer o processo aqui e eu é quem sou a convidada. Mas o meu Instagram colaborou mais do que ela, e então eu agradeço já, desde já, vocês que estão aqui. A live promete, aproveitem e encaminha para alguém que precisa acompanhar essa live hoje, porque vocês vão sair daqui revigoradas. Vai lá. Exatamente. Muito obrigada, Érica. Realmente, por problemas técnicos, a gente veio que transferiu a situação, mas o importante é que, com vontade, com decisão, a gente alcança tudo, com postura. Sim. Muito obrigada, Érica. E só bem-vinda a todos, que eu ainda não dei bom dia, né? Bom dia, boa tarde, bem-vinda a todos, sejam todos muito bem-vindos. Essa live, eu não sei se a Érica falou o tema, mas o tema é a criança culpada. Como a dor de não ser o suficiente moldou a mulher que você é hoje. Mas, Zaira, para quem é essa live? Para que essa live, Érica? Essa live é para aquela mulher que literalmente se esforça, faz de tudo, mas nunca se sente que é o suficiente. É aquela mulher que aprendeu a se calar para se sentir amada. E de onde vem essa dor? Essa dor veio de lá de trás, né, Érica? Essa dor normalmente veio da infância. Essa dor veio lá dos primórdios da nossa geração. Deixa eu me apresentar. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Zaira Moraes. Eu sou psicanalista e terapeuta energética e também atuo com o trabalho de cura dessas mulheres, gerando a autoconfiança e trazendo o merecimento de volta. E hoje, que teoricamente seria a convidada, é a psicanalista e psicóloga Érica Araújo. Essa incrível mulher que literalmente nos auxilia a conduzir. Com quem ela trata? Ela nos conduz aí para os traumas da infância, nos curarmos dessa dor para nos reprogramarmos, nos reformularmos a trazer a cura interna para o externo, moldando toda a nossa vida, moldando a nossa prosperidade, o nosso sucesso, o nosso eu de hoje. Muito obrigada, Érica. Muito obrigada mesmo, Érica, por toda essa
essa disponibilidade para estar participando hoje. Érica, para aqueles internautas que não te conhecem, quem é Érica Araújo? Oi, Zaira, obrigada pelo convite. Eu é quem agradeço essa energia maravilhosa. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Érica Araújo, eu sou psicóloga e psicanalista, eu sou a mãe de Ellen, eu sou a Érica menina, eu sou a Érica profissional, eu sou a Érica mulher, eu sou a Érica em várias versões. E isso é o que é o gostoso, é a gente ter nossas versões sem medo e insegurança de viver cada pedacinho desse nosso querer em cada situação e em cada momento. Eu trabalho com a psicanálise, eu me encontrei na psicanálise desde que eu comecei a pegar a disciplina na faculdade, lá em 2013, e me identificou muito, porque eu tive uma relação interna, e aí eu vou aprofundar isso para vocês, difícil com meu pai. Por que interna? Porque nós sempre nos demos bem, nós sempre tivemos uma relação de respeito, mas internamente eu tinha mágoas. E isso interfere totalmente na nossa vida adulta. Tive uma infância muito disfuncional, bem traumatizada, e eu fui tratar as minhas questões, e a psicanálise faz todo sentido, e eu me especializei em ajuda você a tratar as dores da infância, porque as nossas questões vêm da infância. A infância é um chão que pisamos para o resto da vida. Por mais que queiramos dizer que já somos adultos, que não dá para voltar lá atrás, não dá para voltar no sentido de mudar, na perspectiva de voltar eu a ser criança, mas a gente volta na infância o tempo todo, principalmente quando ela é uma infância que não foi da forma que você precisava, mas nem que gostaria, e isso traz reflexos negativos. Então, você vive o adulto hoje, mas com comportamentos ali da infância que não foi superados e que está interferindo na sua vida adulta toda. Exatamente. Eu não trato exatamente com traumas da infância, mas eu concordo porque dentro da terapia, sempre que a gente vai tratar das dores, a gente sempre acha os ciclos das pessoas, né? E os ciclos sempre voltam inicialmente para a criança ou, em alguns casos, a adolescência, mas normalmente é a criança, é a fase infanto da criança. Então, em qualquer área que você vai trabalhar, que você trabalhe com a cura interna ou externa, você lapida, toca no trauma da criança. Muita verdade. E, Érica, como é essa sensação de não sentir o suficiente da mulher adulta? Porque você trata várias, né? Sim, quando essa mulher adulta ela não se sente confiante, quando ela não se sente o suficiente, a gente percebe que é uma mulher o quê? Insegura. O que ela faz não é suficiente para ela se sentir inteira. Então ela busca 1 milhão de outras coisas para se sentir inteira. É aquela mulher que é perfeita em casa, é aquela mulher que se cala, é aquela mulher que não tem voz, é aquela mulher que não se prioriza, para de alguma forma, na cabeça dela, ela compensar ou de alguma maneira se utilizar disso como um benefício maior, porque ela mesma, enquanto pessoa, não é o suficiente para suprir aquilo que ela acredita ou que ela espera do outro, né? Há sempre uma necessidade a mais sobre o que ela faz e não o que ela é. Então, Verdade. você percebe uma pessoa que se anula. E eu acompanho muitas mulheres nessa perspectiva. Elas cuidam de tudo e de todos, menos delas mesmas. E Concordo. isso é algo extremamente doloroso, né, para nós mulheres, porque quem aqui nunca passou por isso? Quem aqui nunca viveu isso ou conviveu com alguém que viveu isso? E a gente percebe o quanto é doloroso, porque as pessoas ali próximas até percebem o valor dela, percebem que ela é uma pessoa capaz, que ela tem as qualidades, independente da serventia, conseguem me acompanhar que é diferente, só que ela não vê assim, porque o interno dela, né? O interno dela foi formado com uma insegurança muito profunda. E quando eu digo que a gente traz da infância, é porque eu faço um link. Eu sempre uso, Zaira, temas muito corriqueiros e exemplos nas lives para que as pessoas consigam me acompanhar.
Minha colega estava falando esses dias, eu tenho uma amiga muito próxima e a gente, quando tem uma amiga muito próxima, a gente consegue ser verdadeira. E aí ela estava falando das minhas marcas de expressões, que eu tenho bastante. Eu sou branquinha, fui criado no interior, na roça mesmo, então eu trabalhei muito na roça. E os meus pais, eles não tinham aquela educação de tipo protetor solar, usava o chapelão, mas o protetor solar não. Então, assim, percebe-se que há uma marca de expressão já como é que eu digo, um tanto evoluída para a minha idade. Se eu não fosse uma pessoa segura e soubesse do que eu quero, dos meus propósitos, dos meus objetivos, isso teria acabado o quê? O meu dia. Só que eu sou uma pessoa adulta e eu administro de uma forma diferente. Ah, beleza, tá, mas a minha prioridade agora é um botox, eu acredito, eu quero isso agora? Não. Tô ok com isso? Tô. É perfeito, é bonito? Não, mas eu tô ok. Mas assim, começa cedo porque uma criancinha, ela está em fase de desenvolvimento, ela está imatura para a idade dela, para ouvir que ela não tem serventia, que ela faz tudo errado. Para ela ser calada, para ela não poder escolher nada, para ela não decidir nada. Então ela começa ali o tempo todo se calar, nunca foi ouvida, o pai chegava do trabalho e a mãe nunca deu atenção de perguntar como estava. Aquela ideia de que não tá faltando nada e tu não paga boleto, tu não tem problema. E aí eu lido com o quê? Com a minha dor sozinha. Então eu venho para a vida com várias faltas, né? Com várias questões que a gente vem para a vida adulta e isso não fica lá na infância, a gente traz junto. Então, enquanto a Exatamente. gente não trata e não resolve, a gente vai revivendo tudo isso nos nossos comportamentos, nossas relações como um todo. Exatamente, você estava falando, eu lembrei daquelas crianças, eu pego muitos casos assim, do que o adulto, né? Por que que ela não consegue se expressar hoje? Por que que ela não consegue falar hoje? É porque, literalmente, quando era criança, ela só ouvia: cala a boca, criança! Fica quieta, criança! Vai pro seu canto, vai pro seu quarto! Então, a impossibilidade dela se expressar na infância chegou na vida adulta que todo mundo fala e ela não consegue se expressar, ela não consegue se comunicar, falar o que ela sente. E ainda tem casos em que, se alguém fala ou discorda de algo dela, ela se sente culpada. Ela se sente Pronto. culpada a ponto de se calar, se fechar num canto e pedir desculpa por tentar se expressar. Pedir desculpa por dar sua opinião. Pedir desculpa por falar que não gosta, por falar que não quer, por falar que não deseja, que não quer aquele instante, aquela pessoa naquele momento. Ela se culpa por tudo. Ou Foi bem seja, interessante. culpa por ser quem ela é. E aí, Por faz existir. sentido eu pedir desculpas por ser quem eu sou? Ou seja, eu me culpo por desagradar o outro, nem que isso custe o meu desagrado. E aí você já percebe a incoerência. E aí, vocês que estão aqui com a gente, nos digam aí qual foi a situação que vocês passaram na vida de vocês que reflete nesse ponto da insegurança que para vocês foram marcantes. Nós queremos que vocês participem, não vamos aqui só estar falando, é uma troca e fica mais gostoso quando vocês participam. Desde já, em nome de Zaira e no meu nome, eu quero agradecer a vocês que estão aqui. Obrigada, curtam a live. E aí, Zaira, eu queria pontuar algo. Tem algo muito interessante, né? Como eu falei aqui, eu sou mãe de uma bebê de 2 anos e 7 meses, que as pessoas Ouvir aquela sabem aqui, lindeza. quem me acompanha. E eu estava discutindo, né, com o pai dela sobre algumas trocas nossas da questão da educação dela. E aí ele falando: você tem que começar a puxar mais o freio de Ellen, porque assim, Ellen não quer dividir os brinquedos. E olhem que eu não sou do tipo de mãe que faça a educação positiva no sentido de não pode isso, se der um grito é a pior mãe do mundo, não pode dar um tapinha. Eu não faço, tá? E não vou dizer que é certo e errado, mas assim. E aí eu fui avaliar. E aí eu conversei com ele. Falei assim: olha, eu tenho observado, tenho conversado com Ellen, eu sou presente, eu tenho pontuado algumas coisas, mas assim. Vejam, às vezes, Zaira, a gente pensa que é uma besteira, mas para uma criança o impacto é muito grande. Por que que a Sim. minha filha tinha que tirar as coisas do cabelo dela,
que a irmã dela estava querendo para dar para a irmã, sendo que Ellen não queria. Elas estavam brincando, iriam numa festinha juntas e eu tinha comprado vários tererês, aqueles negócios de carnaval para o cabelo dela. A irmã dela, de 10 anos, não tinha e a irmã me pediu. Eu falei que tudo bem, que poderia tirar dois e ela ia ficar com três ou quatro e usar. Só que Ellen não quis dar. Só que Ellen foi vista como o quê? Como ruim. Ela foi. Por quê? Porque ela queria se individualizar. Pronto. Aquela era eu, e ponto. Ellen é uma bebê. Por que que a mãe da irmã de Ellen não comprou os tererê pro cabelo dela e eu comprei os de Ellen, dei com a maior alegria. Mamãe, olha o que eu comprei pra gente ir pro bailinho, não sei o quê. E aí ela foi vista como o quê? E assim, a palavra que foi que soltou. Isso é coisa de menininha ruim. Aí eu fui intervir. Falei, olha, não é dessa forma. Eu não quero que se dirija a minha filha desse jeito. E aí eu fui e perguntei. Ellen, você quer dividir o seu tererê com a sua irmã? Né? E aí ela falou, eu não quero, porque Bill. Aí eu respeitei, eu percebi que ele não gostou. Quando foi no meio do evento, ela espontaneamente tirou e deu os tererês para a irmã. Mas assim, Foi a no gente tempo dela, o não tempo foi dela. no nosso tempo. Então, assim, olha, você não tem que ter vontade, é para dividir pronto, ou seja, eu não tenho que dar voz ao que eu quero, porque a minha vida tem que funcionar em favor de como o outro quer, ou o que o outro espera de mim. E aí isso não vai traumatizar a criança numa vez. Mas geralmente os pais, as pessoas que criam, Zaira, eles estão nesse contexto e continuam fazendo os comportamentos como uma forma natural. Se fosse uma vez, fosse pontuado e percebido, não ia ter um impacto. A questão é que as pessoas veem como com normalidade. E aí, vamos falar abertamente, enquanto terapeuta, enquanto psicólogas, nós acompanhamos uma série de mulheres inseguras. E também já fomos essas mulheres, e eu estou falando por mim. Eu costumo dar exemplos meus para não parecer aqui que a gente está distante disso. Eu não estou mais nesse lugar, porque eu faço terapia, mas assim, eu tinha minhas inseguranças de não apresentar o trabalho na faculdade, porque todo mundo ali era inteligente, menos eu. Não se sentiu o suficiente para estar lá como um todo. Mas Não, também não você trouxe faço. a informação da um medo de não ser vista como a boazinha. Por que Na esse medo? Por que essa verdade, dificuldade em se expressar? Se a minha expressão não foi dentro da moldura, dentro do escopo a qual o outro desejava, eu sou ruim. Mas se é dentro do escopo a qual o outro deseja, eu sou boa. Então eu vou ter que sempre vestir a roupa do outro para poder ser boa? Cara, eu quero ser boa o tempo todo? Que cansaço, nesse. que É, exaustão. e tipo, você luta, mas às vezes você nem tem armas para lutar, não sabe como lutar e não muda isso, e continua nesse ciclo, né? No meu caso da faculdade, como eu trouxe no início, eu fui criada numa roça, então assim, era para viver do plantio, da criação de animais, e ali estava muito bom, porque a vida do meu pai estava boa, porque nunca faltou nada. E aí eu venho, nunca faltou nada, então era vida boa. Mas o que é nada para você? Então, quando eu cheguei na faculdade, que eu sempre fui ousada, aquela mulher mais para frente, de ser questionadora, de não saber explicar o motivo, mas eu sabia que eu queria mudar de vida, só não sabia como. Quando eu cheguei ali, que eu fui estudar à noite para trabalhar durante o dia para me manter, que as pessoas já vinham de uma graduação, pronto. Eu ali me encolhi. Tipo, como é que eu tiro uma dúvida se eu não sei? Se as pessoas já sabem mais do que eu. Então, todo mundo ao meu redor era inteligente e eu era burra. Eu era o pintinho feio, feio da situação. Então, não é nem que eu dava voz ao outro, eu nem tinha voz. Porque ali não era o meu lugar, porque eu fui criada, projetada para me calar, trabalhar na enxada e achar que estava bom. Porque eu tinha uma roça, então você está sendo ingrata. Então, o nosso meio, e eu trabalho muito isso, Zaira, o nosso ambiente
Não é que determina, mas influencia-te mais Muito. sobre o que a gente vai ser, sobre o que a gente carrega. Exatamente. Aqui a Beatriz também fala, né? Que ela é a irmã mais velha e tinha que sempre dividir com a irmã mais nova, como se nós não merecêssemos nada só para nós. E é sobre isso mesmo, sobre a sua individualização, sobre determinar que só porque você é irmã, você tem que sempre ser o exemplo, sempre ser a melhor, sempre ser a de status, tipo assim, exemplificador. Mas cadê o momento ao qual você pode errar? Cadê o momento ao qual você pode simplesmente, cara, eu não quero ser a irmã, eu só quero ser eu, mais nada. Eu não quero dividir, eu quero ter aquele momentinho egoísta, mas não porque eu sou ruim, mas é simplesmente porque eu quero ficar um pouquinho comigo mesma. Simplesmente quero me amar e me apreciar, me cuidar. É aquele instante. E a Beatriz traz bem isso. Sim. E quando você falou desse momento a qual você estava na faculdade, não se sentia merecedora de estar lá, é muitas vezes porque a gente não reconhece que os nossos familiares, o externo, se te vê como merecedora. Mas, cara, você falou que estava na roça, você alcançou a oportunidade de ir para uma faculdade. Como não ser merecedora? Como não se sentir merecedora? Como não se sentir vista. Mas mesmo assim, naquele ambiente se tornou um ambiente, pelo que você fala, agressivo, no sentido de que tudo era novo e você se sentia, você usou a palavra, acho que patinho, né? Aquele patinho feio. Isso foi incrível no sentido de ver a mulher que você é hoje. Mas como foi esse processo? Como foi as decisões que você tomou naquela época que mostraram que você ainda tinha informações da criança? Bom, nesse momento, quando eu pensei em estudar, eu comecei a ter contato, né, com a psicanálise. E aí fez todo sentido para mim essa questão de como a gente encara, né, de como a gente vê a infância na influência da vida adulta. E aí muita ficha começou a cair. E aí os professores já falavam, né, tipo assim, ó, precisa de terapia, todo psicólogo precisa de terapia, que eu também acredito. Eu nem não dá para a gente falar de algo que a gente conhece, mas que a gente não vive. E aí eu fui buscar, né, um psicólogo, e aí comecei a identificar muitas coisas. E aí você começa, nesse momento, perceber que as pessoas te veem de um jeito, que é o que você disse, olha, saiu da roça, teve. Ninguém da minha família tinha tido a oportunidade, não é da minha família, eu e minhas irmãs, não, que só somos três. Meu pai, na casa dele, foram 12 filhos. E a primeira a formar, num nível superior, fui eu e a minha irmã mais velha. Depois é que chegaram os outros. Vejam, 12 filhos meus avós tiveram. Então, não é que na minha família. Então, assim, quando a gente olha hoje, eu sei que isso é uma bagagem que me dá muita força, mas na época eu não via assim. E aí, quantas vezes a gente percebe o potencial do outro e nós mesmos não vemos, porque é o que nós trazemos, Aira, dentro de nós, a nossa crença está tão fragilizada que até o elogio que você faz, você não acredita. Quantas mulheres passam por isso, né? Tem até uma visão distorcida delas mesmas, e tudo isso tem influência sobre aquilo que elas ouviram a vida toda. Então, quando eu comecei a faculdade, que é não dá para falar resumidamente, que eu comecei a ter contato com a psicanálise, que eu comecei a entender que fazia muito sentido sobre as coisas que eu vivi da infância, que eu repetia na vida adulta. Relacionamentos. Que as pessoas não querem aceitar, mas assim, ou você resolve, ou você vai passar a vida toda atraindo o mesmo tipo de relacionamento. Que você percebe aí, se você olhar para trás, os parceiros que você teve, bem parecidos padrões, né? E aí Também. eu fui buscar esse autocuidado, essa transformação na minha vida, para hoje conseguir falar com leveza, né? E levar para outras mulheres isso que eu vivi e ter os resultados que eu venho tendo. Mas assim, sozinha, impossível. Impossível. Legal. Nos seus atendimentos,
Quais são as posturas ou decisões que você percebe das suas clientes que literalmente nasceram da informação daquela criança que desejava ser aceita, agradar? Quais são os gatilhos que você percebe? Será que gatilho seria a palavra certa? Eu vou usar gatilho. Sim, sim. Bom, a insegurança. É a Para mim, primordial. para mim, o do mais forte hoje, um dos mais fortes para nós mulheres. Por que nós mulheres? Porque o nosso contexto, a nossa formação, nós fomos feitas, né, de uma forma muito negativa no sentido de lugar, de posição. Nós sempre fomos colocadas em uma posição muito de diminuição, de escravidão, sexo do lar. Então, tudo isso interfere muito nessa formação de crença. E aí o que eu percebo, quando é que essas mulheres vêm para a terapia? Quando elas sofrem, principalmente, não é nem tanto com a relação com os pais que elas vêm buscar, é com a relação amorosa. E a partir dessa relação amorosa, que é um fiasco, é que elas percebem que essa relação é um fiasco, porque a relação com elas mesmas é um fiasco, e que a relação delas com os pais é um fiasco, e que vem essa repetição desde a infância. A relação dos pais influenciou a maneira como foi tratada, a maneira de como a mulher era vista e respeitada ou não dentro de casa influenciou. Então, tudo isso, mas assim, para mim hoje é insegurança. Porque a insegurança, algumas pessoas podem até ter a noção daquela insegurança só em relação ao corpo, e não é só essa. A insegurança ela engloba inúmeras coisas, ou seja, quando eu não me posiciono, quando eu acredito que a minha valia está ligado sobre a serviçal que eu sou, ao não dizer não, ao não conseguir, ao priorizar o outro mais do que a mim mesmo, tudo isso é insegurança. Né? Porque se eu sou eu mesma e priorizo a mim, eu sou egoísta, eu não vou ser amada, eu não vou ser aceita, eu vou ser abandonada. Então eu acabo sendo o que o outro espera de mim para eu conseguir essas trocas que eu necessito para viver. Mas aí Acho depois que a palavra-chave, percebem, troca. e aí percebem que não faz sentido. E assim, depois o que trazem muito para mim é: eu não sei o que acontece comigo, porque eu me esforço tanto, eu luto tanto, eu vivo para essa pessoa, ainda não é suficiente. Exatamente. E você me fez lembrar um caso que eu peguei esses dias de uma pessoa, literalmente, você percebia, aconteceu, né, um atrito entre ela e uma outra pessoa a qual ela admirava. E o que aconteceu com essa pessoa que admirava? A pessoa que admirava falou mais alto. Mas não, isso não é o que se fala, isso não sei o que ela. E colocou uma postura de raiva, né, perante aquela pessoa. Aquela pessoa, ela fica, a minha cliente em questão, ela se sentiu tão destruída na hora, tão rejeitada, que ela estava querendo se desculpar. O que é se desculpar? A palavra desculpar é pedir desculpa por ter se tido, por se culpar. Mas, cara, ela estava simplesmente expressando uma opinião. E quando ela falou qual é a opinião, eu senti muito válida dentro do desenvolvimento dela. Mas então ela falou: não, mas eu vou me calar, eu vou pedir desculpa para ela voltar comigo. Não, eu vou ficar quieta, mesmo que eu não concorde, eu posso ignorar o que eu quero para ser aceita de novo naquele grupinho. Aí ia rebobinar o retrocesso de tratamento, né? Aí eu perguntei: qual foi o objetivo de você ter entrado nesse tratamento? Foi para você se reestruturar, se reequilibrar desse tratamento, não é? Então, por que você quer voltar para a dor desse. Quando a gente fala caixinha, não sei se é no seu caso, dessa caixinha, parece tão confortável ficar numa caixinha, eu chamo agora de cativeiro. Para esse cativeiro a qual a gente se coloca, nesse cativeiro de dor, de traições, autotraições, autorrejeições, porque quando a gente rejeita a opinião do outro, a gente se rejeita. Então, se eu estou aceitando o que eu não quero, eu estou me rejeitando. Então, você está assumindo que você está se rejeitando para caber no cativeiro do outro, para ficar cativa.
É isso mesmo que você quer? Ai, mas pelo menos ela não vai embora. Ok. Você é mãe, né? É isso que você quer Sim. transmitir para suas filhas? Aí ela parou. Não, claro que não. Aí ela parou. Falou, não, eu vou lutar. Não, eu vou sair dessa. Aí que veio a força. Porque se não vai para ela, ela se empodera daquela energia que ela quer proteger quem ama. Ela sabe a dor que está causando em si e não quer que essa dor se transmuta para as outras gerações. E E de fato você? transmite, né? Porque se é uma pessoa na minha idade hoje, claro que eu não vou absorver, porque eu estou formada, eu estou equilibrada. Mas assim, uma criança, ela vai reproduzir o quê? Se ela mora comigo, ela vai reproduzir o que eu trago. Ah, mas não, eles crescem, têm opinião própria. Isso depois de muito tempo, mas mesmo essa opinião própria, ela tem raiz com aquilo que você traz. E é uma outra coisa, uma identificação que muda de uma música, quer fazer uma mecha no cabelo, mas o interno dela, acredite, fica totalmente comprometido quando ela vem de um ambiente disfuncional, porque ela passa o tempo todo com você. Na escola ali ela absorve uma coisa ou outra, mas o que tem força é o que o papai e a mamãe diz, até porque o papai e a mamãe quer o melhor para os filhos. Não é aquilo que a Bíblia diz, que nós, e eu falo de Bíblia, é para não trazer na parte religiosa, mas para estar tá colocando de forma histórica, que é histórico mesmo. Quando a gente vai para esses conceitos, o pai e a mãe que é o melhor. Mas quando eu abro a boca e coloco minha filha no lugar de inferioridade, eu estou querendo o melhor para ela. Quando eu puno, de alguma forma, fazendo a cala a boca, não tendo voz, eu estou querendo o melhor? Sim. Não. O pior é que eu ainda estou querendo. Porque o pai e a mãe, Zaira, Ah, o ele pai e a mãe nunca. sempre quer, né? Mas ser o melhor, É que a mãe e o pai, ele nunca faz de forma organizada. sim. Tudo que o pai e a mãe passa é tentando educar. É para ser boazinha, é para não ser. Porque eles vêm com valores também invertidos de uma Sim. educação extremamente difícil, que foi pior do que eles me deram. Então, eles ainda acreditam que eu estou numa época boa, que era o que eu ouvia. Por quê? Porque eles não tiveram acesso a informações como hoje eu tenho. Então, eu sempre digo aqui que é inaceitável, na minha época, na sua época, a gente continuar com esse ciclo que acaba interferindo, destruindo tanto o psicológico dos nossos crianças e adolescentes. Porque o meu pai chega para os amigos dele e fala assim, ó, a minha filha lá, uma trabalha com negócio de corpo, de comida, que é minha irmã nutricionista, e a outra trabalha com doido. Ele não sabe o que o psicólogo faz. E aí eu fui explicar, ele disse, então você conversa. Eu digo, pai, é uma conversa. Então, assim, imaginem se ele ia organizar, ele e a minha mãe, dizer, não, eu vou fazer isso que vou trazer para a vida adulta deles uma vida destruída. Não, eles ofereceram o que eles tinham. Tinha. Só que o que eles tiveram foi extremamente difícil e faltante no sentido de afeto, de presença e de segurança. Eram pessoas que sabíamos que na época dos nossos pais, nossas avós, as mulheres não podiam sair na sala, participar de conversas, mostrar as pernas, até os cabelos. Então, assim, a gente ainda quer dar continuidade a esse segmento, porque a gente vem de uma época também do feminismo, que estamos empoderadas, aí, só o externo. Então, eu uso o meu corpo para dizer que eu estou empoderada, e eu tenho voz, eu me defendo e digo o que eu quero, mas o interno ainda está extremamente ferido. E aí, faz jus a esse empoderamento? Claro que não. E também quando você fala, me veio bem aquela frase que não é para a gente julgar os nossos pais nesse processo de cura, porque os nossos pais fizeram o que fizeram com a capacidade e conhecimento que eles tinham naquela época, e aquilo foi o melhor. Aquilo foi literalmente o perfeito, porque se somos o que somos e passamos pelo que passamos, é que nós precisávamos passar por isso e daquelas informações. Lógico que a gente, só porque passou, apanhou, só porque a gente não precisa significar que a gente precisa passar isso para frente. Essa parte a gente pode resignificar, pode transformar
para uma versão mais Essa é a palavra. leve para a próxima geração. Ressignificar, liberar, superar. Porque aí não é sobre meu pai e minha mãe, é sobre mim. Até porque eles sentem a dor que eu sinto, eles sabem de que insegurança eu estou falando. E até que eu conte, eles vão mensurar a dor, Zaira, que eu sinto? Não, a dor é minha, a dificuldade é minha. Ah, você está educando sua filha muito bem, bacana. Assim, sabe? Quem me conhece, quem me acompanha, me conhece de perto. Mas eu precisei me educar primeiro. Eu sempre quis ser mãe, eu trabalhei anos na terapia, muito antes de pensar em ter ela, para que eu não repetisse esses padrões, porque não é justo. Só que eu tinha essa ideia. Meus pais não teve como ter. Aí eu vou lá e conserto o que não faz sentido na minha vida, inclusive em nome dos meus pais. Porque a melhor vitória, a maior resposta que a gente pode dar para os pais é a gente estar bem na vida. Então, quando eu mudo o meu interno, consequentemente eu mudo o externo e eles estão também envolvidos nisso, porque é sangue, porque é raiz, né? É um todo ali, não é eu só. É eu, Exatamente. ele, é meu pai, minha mãe, minhas irmãs. A gente somos vários em um só, no sentido de sentimento, no sentido de vida mesmo. E exatamente isso. Não é só porque também, né? Não vamos falar da mãe perfeita, não é só porque você fez todas essas autotransformações em si que você vai ser a criança, a mãe perfeita e sua filha não vai ter trauma nenhum. Não duvide que daqui a 20 anos ela tem alguma coisinha para resolver. Mas por quê? Porque trauma muitas vezes se trata da nossa percepção na idade a qual aquela informação foi gerada. Entendeu? Ah, Então, aquela percepçãozinha é que muitas vezes olhamos de forma errônea naquela época, é que muitas vezes se torna um trauma. Porque aquele amor dado, aquela vontade, às vezes não foi, mas a criança você registra de tal já, forma que se torna um trauma. Muito. você Não te já atendeu? ouvi, Érica. Tá me ouvindo agora? Tô. Você já atendeu alguém que você percebeu que não tinha traumas? Que não tinha traumas, não, mas quando a gente foi investigando o trauma, ela mesma olhava assim, mas peraí, isso daqui não é porque minha mãe não me amava, é porque eu não gostei da Não. informação. Pronto. Aonde eu queria chegar? Eu costumo dizer que ferida é uma coisa, mágoa é uma coisa e trauma é outra. O trauma, no meu ponto de vista, no nosso ponto de vista, ele se classifica como algo marcante para sempre, algo muito profundo. A dor não. Então, assim, eu costumo dizer que eu trabalho muito, Zaira, para que ela tenha dores, porque ela precisa, isso também fortalece, é necessário, e eu trabalho muito para que ela não tenha traumas. Porque não é que não sei se ela não vai ter, eu trabalho para que não tenha. Só que em relação às dores, eu já não me cobro, porque as dores são essenciais, mas os traumas, eles são mais profundos e cabe mais de uma esfera no sentido de uma situação mais drástica, né? Sim, Relacionamento abusivo em casa, né? Relacionamento abusivo em casa, abusos violência em doméstica em geral. todas as esferas, né? Mas assim, as dores, as questões de escola, as perdas, até as perdas que a gente vê como traumas, se eles forem bem administrados, bem conversados, os pais estiverem presentes, eles vão lidar de uma forma mais tranquila. Então, o trauma, ele acontece numa relação mais disfuncional, aonde os pais não teve ali o manejo de intervir. E é algo muito mais profundo. As dores não. Acontece algo ali que é pesado naquele momento, ela toma como pesado, mas os Sim. pais, ou o pai ou a mãe, faz a intervenção e elabora de uma forma diferente. Érica, e romper essa dor? Depois de adulta, depois de tantos anos que se passou, romper essas dores, esses traumas da infância, é possível? Sem dúvidas. E eu sou a prova viva. Gente, se não fosse a terapia, eu não estava aqui como psicóloga,
talvez eu não tivesse mais na cidade que eu habito já há 12 anos, não tivesse a minha vida no sentido de alicerce, sabe? Porque minha família foi muito disfuncional mesmo, então assim, eu vinha sofrendo com isso e assim, a terapia me salvou. Então, quando eu grito lá, terapia é porque eu vivi. E assim, como é que a gente faz isso hoje, a gente é adulto? Bom, na psicanálise, enquanto Zaira é psicanalista, a interação é a mesma, o que muda às vezes é uma palavra que não tem errado e certo, né? São questões de identificação. Eu falar dessa criança. Ah, mas eu vou ficar falando da criança na sessão. Eu tive um paciente, não vou contar o caso, mas assim, para vocês entenderem. Ah, mas qual o sentido de falar da infância? Eu adulto, aí eu fiz. Chegou lá no meio da sessão, não lembro que sessão estávamos, ele falou. Eu estava numa situação tão drástica nesse relacionamento. E eu estou acabado, e ppp, papapá, 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 papapá. E assim, tudo que me veio à mente foi o relacionamento do meu pai com a minha mãe. Aí eu, opa, então nós podemos falar da sua infância? Podemos E aí, iniciar pelo início? e aí ele desabou. E aí a gente começou a encontrar a raiz de muitas coisas. A relação do pai e da mãe dele foi horrível. O pai nunca respeitou a mãe em nenhum sentido que vocês pensem. E aí ele tinha uma visão muito distorcida e ruim mesmo de mulher. E ele tentava não ser aquilo com todas as forças, mas ele não conseguia ser diferente. Ele conseguia um dia, 3 dias, ele era aquilo que o pai foi para a mãe dele na maioria das vezes. Então pensem aí. Então não tem como a gente se afastar daquilo que a gente comeu, da água que a gente bebeu. Infelizmente ou felizmente. E aí, o que a gente faz? A gente vai falar dessa infância. Mas na terapia você fala sobre tudo, mas eu tô ali sempre. E aí, como foi a relação com seus pais? Como foi a sua infância? E aí, quando eu falei sobre o trauma, eu acompanhei uma moça por muito tempo que a infância dela foi muito boa. A única coisa que ela pontuava foi a parte ruim que o irmão chegou, ela já tinha 7 anos e o irmão chegou tomando tudo dela. O colo era dela, tudo era dela, a filhinha do papai, a filhinha da mamãe única, e o irmão chegou. Era a dor dela, o respeito, mas não chegava a ser um trauma. Então, assim, como eu já defini que eu trabalho com essa, com esse público, chega mais de pessoas com a criança exterior ferida, com a infância mesmo difícil. E aí a gente trabalhou outras coisas dela da vida adulta, né? Que aconteceu na vida adulta e que no fundo eu ainda via lá o pezinho na infância. Falei, ó, mas você tá com medo disso? Talvez porque. O que, é que você acha disso aqui? Então é essencial que a gente trabalhe essa nossa infância para a gente deixar para trás. Como Érica deixar para trás? Eu olho para a minha história hoje, sinto orgulho de eu ter conseguido estar aonde eu estou e como eu estou diante de onde eu vim. Porém, não me dói mais e não me vergonho. Mas eu já me chorei muito, já sofri muito, já doeu muito e já me vergonhei muito. Então, quando eu volto lá para essa infância, que eu sempre volto de uma lembrança, que eu não vejo mais dor, que eu não sofro mais, que aquilo não me impacta, não me paralisa, eu percebo que eu consegui superar esses acontecimentos colocando as coisas no lugar. Então, você vai para a terapia tratar a sua insegurança, o seu relacionamento que não está bacana, a sua relação com seus pais, a sua vida financeira, tudo você vai tratar. Mas no fundo, no fundo ali, você vai precisar falar da criancinha que habita aí dentro de você, que com certeza está triste, porque se ela tivesse saltitante, você estaria com a vida mais equilibrada, mais fluida, né? Exatamente. E você trouxe uma informação bem interessante no sentido de que muitas vezes a pessoa em tratamento, mesmo falar, eu vou buscar ajuda, mas mesmo indo buscar ajuda, ela tem resistência em ir direto na dor. Ela vai, primeiro, ela plana na superfície, né? Na informação superficial, porque quando essa pessoa chegou até você, ele planou por várias informações, mas só quando a dor explodiu
é que ela decidiu olhar para o buraco, ela decidiu olhar para a raiz da dor, do problema, onde tudo começou. Então, a maioria dos atendimentos é assim, no início, primeiro atendimento, parece que eles não acreditam, não confiam no processo, né? E eles planam muito na superfície. São poucos É, que já chegam e falam: olha, minha vida foi isso, agora você me ajuda. Não, são poucos. A maioria é, plana para é, depois saber. é a descrença mesmo, né? Sobre tem jeito, a vida é isso mesmo, até porque foi criada assim. Então, desconstruir essas crenças leva um tempo. Uma pena não ter, não poder assistir a live, estou indo trabalhar. Bom trabalho, minha querida. Nos acompanhe aqui pelo Instagram, você já me acompanha, acompanhe minha colega. Sábado eu estou aqui de volta e Zaira também está sempre fazendo live e é um prazer receber vocês, tá bom? Pois é, Que Zaira, a maravilha. questão é que eles chegam para a gente, vem forçado quando já está num nível de adoecimento, né? Ou de dor muito grande que eles buscam porque não tem outra saída. Mas ainda há uma descrença ali no fundo há uma descrença. Isso tem relação com a nossa sociedade mesmo, né? De querer só algo palpável, por exemplo, vai para o médico, porque o médico vai olhar ali a sua pressão, tem algo palpável. A gente é ciência, só que a gente é ciência com profundidade e relatos que faz sentido, que muda. E aí o Informação interessante empírica, né? Que a gente tem que ver, sentir aquele campo para poder auxiliar. isso. E aí quando eles não desistem ali, a gente percebe logo nas próximas uma interação melhor e um alívio, como dizendo assim, pô, funciona mesmo, né? Exatamente. E aqueles sinais silenciosos daquelas pessoas que tentam compensar a informação quando elas não são culpadas da informação, mas elas tentam compensar aquela dor, aquela questão. Como você olha ou detecta isso? Quais são as informações que a gente pode falar assim? Nossa, gente, eu estou fazendo isso. Esses são gatilhos em mim, de compensação. De compensações, né? Sobre as nossas questões. Fuga. Você quis dizer fuga? Fuga da realidade seria ou fuga do ambiente mesmo? As duas. Não, porque assim, quando a boca cala, fala-se a ponta dos dedos, já dizia Freud. Então, se eu o tempo todo fico ali guardando o meu sentimento, as minhas dores, eu não trato essas dores, esses adoecimentos, essas emoções, elas vão sair de alguma maneira. E aí a fuga, hoje em dia, que a gente vê muito, não sei se foi nessa esfera que você disse, um grande exemplo é o Instagram. As pessoas postam uma imagem que não vivem, postam uma vida que não tem, para tentar passar para as pessoas algo que não é real, mas assim, é a imagem que eu quero passar para o outro de mim. Eu não quero sair um pouco da minha realidade. A questão das bebidas, das festas, e aí eu me arrumo toda, me produzo. Nada contra, tá? Nada contra. E eu boto cabelo, eu boto minha unha em gel, e eu boto meus cílios, e eu boto bunda, e eu boto peito, para tentar, de alguma forma, compensar ou ser algo que eu gostaria de ser, só que não condiz com o que eu tenho internamente. Porque o interno está deteriorado, está fragilizado, e por mais que você faça, enfim, eu tenho uma experiência de uma moça que chegou para mim, ela tem muita grana, e chegou para mim, não, ela está comigo há um tempo. E ela, assim, já fez várias cirurgias, mas ela nunca estava bem. Então, não era sobre o corpo, era sobre a mente. Mas a gente vai primeiro no corpo, né? A gente vai fazer a unha primeiro, a gente vai comprar roupa nova, bolsa nova primeiro, a gente vai na festa primeiro, a gente vai beber primeiro. Quando nada disso dá certo, que a gente já está sem dinheiro, está ferrado, eu vou para terapia porque não teve outro jeito. A gente só vai para terapia quando não tem outro jeito. É quando Então, falar tem autocuidado, e o autocuidado a pessoa só vai para o batom, esmalte, uma limpeza de pele, pronto, já estou tendo meu autocuidado. É, Isso é e assim, superficial. essas
Rugas acontecem na comida. Quantas pessoas que vêm aí enfrentam a compulsão alimentar? Porque a gente sente prazer na boca, né? Uma zona erógena, então é algo também acessível. Então eu como para descontar minhas emoções de algo ali. Quantas pessoas deitam e não dormem porque estão com a cabeça extremamente sobrecarregada? E os outros indícios é aquela mulher que vive em função do outro e nunca para você, em todas as esferas, né? Quando você fala de indícios do que compromete a gente, né? Quando a mulher diz para mim que ela não tem tempo de se priorizar, de se cuidar, de praticar uma atividade física, eu já sei que ela é uma mulher que se anula. E se ela se anula, ela é o quê? Insegura. Exatamente. Érica, o que você diria para essas mulheres para elas começarem a se sentir ou para provar que são merecedoras de amor? Construir o seu próprio, que não é algo fácil, não vou dizer que é. E eu passei por isso. Sabe o que que é você ficar sozinha e você gostar da sua companhia? De você não precisar procurar lugares cheios e pessoas para se sentir um pouquinho útil ou amada. Quando você não precisa se preocupar sobre a maneira de que você se coloca no mundo para ser aceita, e você sabe que é amada, respeitada do jeitinho que você é, porque você é segura daquilo que você é no sentido de, não é no sentido de profissão, no sentido de pessoa, com os defeitinhos que você tem, com as ruguinhas, com o jeitinho grosso de falar, que é no meu caso. Mas eu sei a mulher que eu sou hoje, né? Então, quando você defende, sabe quem você é, da maneira que é, você aí perde o medo de estar sozinha, você não tem mais necessidade de mil amizades, você não tem mais necessidade de se relacionar com o primeiro que aparece, ou de aguentar relacionamento abusivo simplesmente porque você tem medo do abandono. Porque você entendeu que você está só no mundo, mesmo rodeado de pessoas. Isso aqui é você com você mesmo quando você deita. E aí, quando você faz as pazes com isso aqui, e aí o outro vem para a sua vida como algo a mais, como alguém que agrega, mas não como uma dependência, não como uma necessidade. E aí você se sente livre e diz, pô, vale a pena, é real. Então, para você que ainda não vive isso, para você que ainda não consegue dizer não sem culpa, para você que ainda vive em função do outro, para você que acha que a sua voz não tem força, eu posso te garantir que você pode ter. Porém, é necessário encarar o processo de desconstruir o que você tem, o que você vive, o que você fala, de como você se comporta e vê o mundo, e construir um novo eu. Isso requer tempo, requer dedicação. Exatamente. É um processo de autocuidado verdadeiro, íntegro com você mesmo. E se, como você falou, né, quando tá de bem com você mesma, nada mais é de que você se sentir íntegra e ser inteira, sem depender do outro. Só você. É amor próprio. Lindo, arrasou. Ô, Érica, Zaira, eu vou pode falar. fazer uma comparação. Você já ouviu quantas vezes as pessoas falam assim, ó, segunda eu começo a academia? Ah, eu mesma fiz isso. Eu Pronto. paguei academia anualmente e só fui primeiro mês. Pronto, pronto, normal. Em Eu relação a... E aí, eu malho 30 dias, 40, 60, 90 dias. Meu corpo começa a mudar? começa a Começa. mudar alguma coisa, principalmente psicológico. E se você parar? Difícil voltar. Difícil voltar e também não tem resultado. O que é que eu quero dizer com isso? Que a vida é um processo. É igual a alimentação. Se você comer 3 dias saudável e 3 dias você comer literalmente porcarias, aqueles dias que você comeu saudável não vai adiantar, é sobre equilíbrio. Mesmo assim, a mente. Ou eu estou o tempo todo ali entendendo que eu preciso viver um processo de mudança para ter resultados,
ou não flui. E aí, às vezes, as pessoas chegam, eu quero uma sessão para mudar a minha vida. Cara, pelo amor de Deus, né? Que eu não sou vidente. É um processo. E às vezes, o que eu percebo hoje, a dificuldade da nossa sociedade é que querem tudo para ontem e não querem passar pelo processo. Exatamente. Eu passo por Então, isso. é isso. É sobre isso. É sobre pessoa chegar no tratamento e falar, tá, você é tratamento energético. Você passa lá, faz o processo de energia e acabou. Vou sair daqui curada, né? Não. Eu faço um protocolo de psicanálise junto com o tratamento por um motivo. Se você não alterar suas crenças, se você não alterar sua mente, se você não alterar sua visão, o tratamento energético vai ser jogado no lixo. E eu não gosto Bacana. de um trabalho jogado no lixo. Então aqui é um combo. Você faz sua parte de de decidir mudar e trabalhar a sua postura, eu faço a minha parte de conduzir a sair dela. Boa. E eu deixo muito claro que às vezes eles querem transferir para a gente. E aí eu digo, olha, a terapia vai ter resultado se você estiver pronta e se você de fato se é, mergulhar, se você se mergulhar. Se você não mergulhar, vai ter um efeito de alívio, vai, mas uma transformação só vai acontecer se você entrar de cabeça. É igual na profissão. Se você não entrar de cabeça, você vai ser o quê? Mais uma no mercado, né, Zaira? Se você entra na academia, não faz as mudanças ali, você vai estar indo para a academia por ir, mas você não vê uma mudança no seu corpo. Então, assim, ou eu me integro, no sentido de integrar mesmo, e me entrego nos processos que eu escolho viver, ou não funciona, né? Então, é Exatamente. sobre isso. Eu quero agradecer a você, Zaira. Vamos marcar o próximo encontro. Quero agradecer a você pelo convite, a todos que estiveram aqui, os que ainda estão. Agradecer mesmo, porque isso aqui acontece, porque vocês nos prestigiam, porque vocês gostam, né, do nosso trabalho, pelos feedbacks aí que eu recebo. Só tenho a agradecer e dizer que sábado tem a nossa live. E Zaira também aqui sempre está aí fazendo lives com conteúdos maravilhosos. Eu estou grata mesmo por cada minuto e cada troca que a gente tem aqui. Exatamente. Sábado, no meu caso, eu estarei fazendo a imersão ruptura, que vai trazer exatamente essa questão da dor, da culpa, da dificuldade de sair da culpa e entrar no merecimento, essa ruptura. Então, sábado às 10 horas da manhã, vamos entrar em imersão. Gratidão, Érica, gratidão a todas as participantes, todas que vieram aqui nos prestigiar, nos honrar com a sua vinda. E Érica, já temos até tema, viu? Para trabalhar para a próxima live, viu? Já temos conteúdo pra caramba para trabalhar para a próxima live. Só marcar a data que estaremos aqui. Muito obrigada. Muito e aí, obrigada por me ajudar nessa situação técnica que tivemos hoje, mas essa live saiu porque ela foi feita com muito carinho, muito amor. Gratidão, gratidão a todos. Até mais.